Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje a gente vai descobrir o que será que o seu chefe consegue saber sobre o que você anda fazendo aí no Microsoft Teams. E também, né, o que ele consegue saber sobre todos os apps que você vem usando aí na Microsoft, inclusive, por exemplo, o Outlook. Então a gente vai entender o que o seu chefe consegue rastrear da sua utilização dentro da Microsoft. Mas antes da gente ir para essa aula onde eu vou te ensinar isso tudo, eu vou pedir que você considere se inscrever aqui no canal e, claro, me ajude deixando o seu like, compartilhando e já manda esse vídeo para aquele seu amigo, né, que deve estar preocupado aí se o seu chefe vai descobrir que você está usando o Teams para coisa errada, beleza? Então, agora que você já se inscreveu, já compartilhou, tenho certeza, vamos lá, vou te mostrar o que o seu chefe tem sobre os seus dados da Microsoft. Bom, sem enrolação, já vim aqui para o Office 365 e aqui dentro a gente tem acesso a todos os apps, né, que a gente já está acostumado, e um deles é o administrador, tá bom? Então, esse app aqui, assim como todos os outros, é um app que a gente consegue utilizar, tá, aqui dentro do Office 365, mas quem tem acesso, obviamente, é o dono aqui do Office 365 e quem ele dá acesso. Ou seja, eu aqui no caso tenho acesso de leitura do Office 365 administrador da minha empresa, tá? Então se eu entrar aqui nesse administrador, eu vou simplesmente ter acesso ao painel de admin do Office 365 da empresa que eu trabalho. E o que quer dizer isso aqui? É aqui, ó, se vocês analisarem aqui do lado esquerdo, você já vai ver, né, que é onde a gente consegue ver os usuários do meu Office, ou seja, a empresa inteira. Eu consigo ver a empresa inteira dentro do meu Office, consigo ver as cobranças, né, então eu consigo ver os valores que foram pagos aqui de cada plano que eu tenho no Office 365, mas o intuito desse vídeo aqui não é falar sobre essas coisas específicas, né, é falar sobre os dados que o seu chefe vai ter sobre as suas informações dentro do Microsoft Teams e Outlook, por exemplo. Então, para isso, eu vou clicar em mostrar tudo aqui. O que a gente vai ver aqui, né, ao clicar no mais, a gente já vai ver os relatórios, que é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, mas vocês já estão vendo aqui, né, que tem várias opções e quem sabe a gente não explora em outros vídeos essas funções aqui. Mas o nosso foco hoje é ver os relatórios, tá? A pontuação de produtividade está desligado na minha empresa, tá? Mas o de uso, que é o que sempre vai estar ligado aí na empresa de vocês, é justamente o relatório que a gente consegue utilizar, que o seu chefe vai utilizar para saber o que você está fazendo aí com o seu Microsoft Teams, ou o Outlook, ou as outras ferramentas, como por exemplo o OneDrive, né, o Office 365 por completo, né, que conta daí o Excel e etc. O Skype, por exemplo, na minha empresa, ó, o Skype for Business, se eu clico aqui, ninguém usa. E de fato, ninguém usa mesmo porque a gente não está acostumado, a gente utiliza aqui o Microsoft Teams. Através do Microsoft Teams, esse primeiro relatório que a gente tem aqui já é usuários ativos no Microsoft Teams. Então, por exemplo, ó, nesse dia aqui, né, que foi o dia 19/9, vamos até ver aqui no calendário, 19/9, foi o quê? Foi um domingo, né? Então, por isso que tem um usuário online só, alguém logou no Microsoft Teams no domingo, o que é aceitável, né? Mas vamos supor que, por exemplo, todo mundo combine, né, que 10 pessoas vão trabalhar numa segunda-feira, e daí o seu chefe vai olhar aquela segunda-feira e ver, ué, mas não tem 10 pessoas trabalhando, né? Tem 12, e assim por diante ele consegue analisar que algo está errado, que as pessoas não logaram no Teams, por exemplo. Então ele consegue fazer essa métrica aí. Outra coisa é um outro relatório de usuários ativos nos serviços da Microsoft. Esse aqui é usuários ativos e eu consigo filtrar qual que eu quero, né? Por exemplo, OneDrive, SharePoint e assim por diante. Mas esse aqui, se eu clicar em exibir mais, ele vai abrir para mim o relatório. Então ele abriu aqui os relatórios de Office 365, então eu vou conseguir saber aqui no caso sobre usuários ativos, né? Que é o nosso interesse, que quero saber se as pessoas estão trabalhando ou não. Através daqui, eu posso filtrar esse relatório igual aquele que a gente acabou de ver, o maior que estava na página anterior. Vou colocar Microsoft Teams aqui e aqui também. Então eu consigo analisar, por exemplo, que no dia 14/9, 10 pessoas estavam logadas no Teams. E eu consigo analisar também que no dia 14 teve 78 atividades. Então eu consigo mensurar se as pessoas logaram e trabalharam ou se elas só logaram e não ficaram mexendo no Teams. E tudo isso a gente é capaz de ver aqui, né, o nome de usuário, de quem é esses dados e tudo mais. Só que aqui no caso, como eu não tenho essa permissão, está escrito, né, a lista está vazia, ou você não tem permissão. Então, como eu não sou o dono aqui do Office, eu não tenho essa permissão para ver, né, não foi me dada essa permissão para ver quem eram os usuários. Mas eu consigo
ver visualmente quem são as pessoas que trabalharam e a quantidade de atividades que foram que foi ocorrido naquele dia, né? Então o seu chefe conseguiria identificar se você logou ou não no Teams, se você está trabalhando ou não. Se isso era uma dúvida sua, uma preocupação, saiba que o dono aí do Office 365, né, e quem tem permissão, vai saber se você estava logado no Teams ou não, tá? E claro que a gente, se for um Skype for Business também, né, bastaria eu trocar aqui, mas como eu falei para vocês, a gente não usa o Skype aqui na empresa, então eu não tenho nenhum dado sobre Skype for Business, né? Então não adianta nem falar nada sobre Skype, mas se você usar o Skype aí, você ia ver os gráficos igual aqui dos usuários e as atividades, beleza? Então a gente consegue saber sim se você estava logado, quando estava logado e qual era, se você ficou mexendo de fato aí dentro do Microsoft Teams. Também dá para saber, né, sobre o OneDrive e tudo mais, o Exchange, para saber se teve envio de e-mails, né? Mas esses gráficos aqui, sobre e-mails, por exemplo, a gente vai ver um outro, tá? Mas antes de eu ir para o outro, eu quero fazer dois adendos. O primeiro é que se você quiser, né, se você está mexendo aí no centro de administração, você é o dono da empresa ou tem permissão, você pode exportar esses dados, tá? Ou exportar aqui direto da tabela e fazer seus próprios gráficos, tá bom? Não é obrigatório usar esses aqui. Então, se eu clicar em exportar aqui, ó, vocês vão ver que ele baixa um Excel. Aqui no meu caso, o Excel vai vir só com os dados, né? Igual está no gráfico, então ele não me mostra detalhes, né? Mas se eu quisesse os detalhes de nome de usuário e tudo mais para saber quem que é, aí eu teria que exportar essa outra tabela, mas eu não tenho acesso, como eu disse, beleza? Então, fica aí a dica que dá para exportar e fazer seus próprios gráficos em cima desses dados. É claro que aqui eu estou vendo usuários ativos, mas eu poderia ver por grupo, né? E assim eu conseguiria saber, por exemplo, e-mails recebidos, mensagens do Yammer, que no Yammer não é tão usado ainda nas empresas, né? Mas você consegue ter acesso a esse tipo de dado aqui. A gente tem outras guias aqui, né? O uso de Microsoft 365 e aqui eu consigo saber, como eu falei, né? Sobre o Outlook, Excel e etc. Então eu consigo saber sobre o Teams de novo separado, mas o Teams a gente já viu no outro gráfico, mas eu consigo saber aqui, né? Sobre o Outlook, por exemplo, que é um dos dados bem utilizados aí para o envio e recebimento de e-mails. Então eu consigo saber, por exemplo, naquele dia 14 do 9, eu tive 13 pessoas que usaram o Outlook e consigo, né, saber qual plataforma ela estava utilizando também. Aí eu consigo saber se aquele usuário estava simplesmente no Teams e no Outlook pelo celular e estava mentindo para mim, falando que estava em casa trabalhando. Então seu chefe consegue saber também se você estava aí, né, realmente de fato pelo celular ou trabalhando de casa pelo seu Windows, tá bom? Então é interessante saber aqui, porque a gente viu que no dia 14, né, se não me engano, tinha 10 pessoas pelo Teams. Vamos colocar um lado a lado aqui, ó. Olha só que legal. Então no dia 13, ó, no dia 14, 13 pessoas usaram o Outlook e só 10 utilizaram o Teams. Ou seja, tem mais gente utilizando o Outlook do que o Teams. E aqui o inverso, né? Então eu consigo ter essa métrica para saber se as pessoas estavam utilizando as ferramentas necessárias para trabalhar. Beleza? Então o seu chefe consegue saber tudo isso de vocês. Mas agora vai vir alguns bônus que é bem legais, que eu vou voltar lá para a página que a gente estava. E aqui na página inicial mesmo, tá? Do centro de administração, a gente tem aqui um foco no Exchange, né, que é o serviço de e-mails, e do Teams, né, do SharePoint também, e todos os centros dos outros apps. Mas aqui no caso eu vou abrir o do Teams e eu já volto. Pronto, abri aqui o centro de administração do Teams clicando naquele botão, e agora, através desse centro de administração, que é focado no Microsoft Teams, ou seja, dentro do centro de administração do Office 365, eu consigo acessar o centro somente do Microsoft Teams. E aí, aqui, meu amigo, aqui a gente consegue ter relatórios de uso focados no Microsoft Teams, e aí ele consegue ver o uso de dispositivos pelo Teams, uso do Teams, atividades dos usuários do Teams e assim por diante. Então se eu colocar aqui, ó, nos últimos 7 dias, eu vou ter um relatório apenas dos últimos 7 dias, né, com simplesmente os dados referente a essas atividades. E aí eu consigo ver o tempo que você usou, o tempo da reunião e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho áudio, 487 minutos, por exemplo, nesse dia. Eu consigo ter exatamente a quantidade de mensagens enviadas, respondidas, quanto tempo você conversou no áudio, quanto tempo você conversou por vídeo, quanto tempo você compartilhou a sua tela, quantas reuniões, tudo
isso de forma detalhada aqui, então o seu chefe vai saber 100% da produtividade da sua empresa. Isso é muito bom para a pessoa que está querendo saber, né, a eficiência da sua empresa, mas para quem está querendo se esconder aí e acha que seu chefe não vai descobrir que você não mandou nenhuma mensagem, não conversou com ninguém, não fez reuniões, então ele vai conseguir saber aí que a empresa está, né, com algum déficit aí de minutos, por exemplo, olha aqui, ó, nesse dia tantos minutos de áudio, no outro nenhum. E aí ele consegue identificar aí o que está acontecendo dentro da sua empresa, tá bom? E aqui vai ter o nome da pessoa, né, referente a essas mensagens e tudo mais. Como eu não tenho permissão, galera, não aparece o nome da pessoa aqui. Mas se eu clicar no nome da pessoa, né, se eu tivesse a permissão, eu ia entrar numa tela só sobre a pessoa e daí eu consigo ter acesso a com quem ela falou, né? Eu consigo ter acesso com quem ela falou, quanto tempo ela ficou em ligação com a pessoa e tudo mais. Então, se eu tivesse acesso aqui, eu ia conseguir mostrar para vocês, né? Aqui no caso tá não tá aparecendo porque eu não tenho permissão, mas o seu chefe vai ter essa permissão, obviamente. Ele vai conseguir entrar no seu perfil e ele vai saber tudo sobre você, quantas mensagens, qual a quantidade de reunião, com quem você fez a reunião e tudo mais. Então ele consegue ter 100% das métricas de utilização ali dentro do Microsoft Teams, tá bom? Então é muito importante você saber disso, se era uma preocupação novamente, né, para você saiba que ele consegue saber sim tudo isso sobre você. E se ele quiser, né, não ter tanta informação ou você mesmo não quiser ter tantas informações na hora de montar o seu relatório, nas configurações você consegue tirar, tá? Ó, vamos supor que você queira mostrar esse relatório para sua empresa, né? Para falar sobre isso, mas não quer expor ninguém. Você não quer expor que as pessoas não estão trabalhando, quer fazer uma reunião, né? Para falar sobre isso. Fala, galera, tem gente que não está trabalhando, eu consigo saber. Você vem aqui, tira o nome de exibição, né? Deixa só as colunas que você quer, aplica e exibe essa tela para sua equipe. Fala, ó, galera, eu consigo saber que as pessoas não estão trabalhando e tal, isso aqui não é legal e bababá. E daí você consegue, né, falar com elas que você tem acesso a essas informações e que você consegue saber se elas estão ou não conversando durante o trabalho e tudo mais, tá bom? Então é muito importante vocês terem esse conhecimento aqui e tem muitos outros relatórios, né, como a gente viu, né? Não tem só o de atividade, tem de uso de dispositivo e tudo mais, que é interessante às vezes, né, para a empresa saber como que estão usando, se é pelo Windows, se é pelo celular, como eu já havia mostrado nos outros relatórios totais do Office 365, tá bom? E só para finalizar, né, para finalizar aqui, lembre-se que eu vi aqui o do Teams, né, mas daria pra gente também ver, né, o do Exchange, que é sobre e-mail, só que o do Teams é mais importante, ainda mais, né, em época de pandemia que teve, que o pessoal trabalhava pelo Teams, então dá para saber tudo sobre o Teams. Mas no Outlook dá para saber também essas informações de quantos e-mails enviados e tudo mais, tá bom? Mas eu vou acabar o vídeo por aqui, a gente já teve bastante informação, acho que já sanou a sua dúvida do que o seu chefe consegue saber sobre você, e no caso a resposta é tudo, né? Ele consegue saber quantas mensagens, quantas ligações, tempos de ligações, com quem foram as ligações, tudo isso é registrado, tá bom? Então toma cuidado aí, se você não tá trabalhando, tá fingindo que trabalha, fica essa dica aí, tá bom? Então muito obrigado a você que assistiu aqui até o final, espero que tenha sanado a sua dúvida, tenha tirado aí as suas preocupações ou te colocado mais preocupações, dependendo aí do que você esperava desse vídeo, e conto com a sua ajuda para você compartilhar. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, tá me ouvindo agora, eu vou pedir para você comentar no seu feedback a palavra melancia. Comenta a palavra melancia nos seus comentários, porque daí eu vou saber que você assistiu até o final, não foi uma pessoa que viu o começo do vídeo, se assustou e saiu fora, né? Eu vou saber que você é uma pessoa que curte o trampo aqui e quis assistir até o final. Então, comenta no meio do seu comentário a palavra melancia, ninguém vai entender nada, só a gente aqui. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, ajuda a compartilhar, manda pro seu amigo preocupado aí e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!